Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia da médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 33. Ismael e os velhos patriotas. Encontrando-me na colônia dos velhos patriotas, sentia-me tão feliz que a tudo examinava enlevado. Os canteiros floridos, as palmeiras, as cascatas de águas cristalinas, em cada edifício tremulava a bandeira da paz. Curvei-me diante delas, almejando que na terra elas também enfeitem todas as sedes do governo. Pedia ao Enoque para entrarmos em certo edifício, e logo estávamos admirando as tapeçarias de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e as colunas de mármore. Esse prédio é um dos imensos ministérios de socorro espiritual à nossa pátria. Muitos espíritos estavam ali trabalhando. Sempre há esse movimento, Enoque. Aproxima-se a eleição brasileira. Por isso esses irmãos estão assim atarefados. Eles mantêm na crosta da terra equipes de abnegados espíritos de políticos que intuem e ajudam os candidatos dignos. Era um vai e vem muito disciplinado. Deixamos o interior do prédio e alcançamos o jardim, onde a imensa estrela formada de grama trazia no centro a palavra paz. Agora, disse-nos Enoque, vamos conhecer os arredores da colônia. Assim o fizemos. Na colônia dos velhos patriotas, os seus arredores são compostos de casas-escolas e pequenos hospitais que prestam auxílio aos políticos. Ao ver as casas abrigando espíritos velhos e doentes, sob o amparo de abnegados enfermeiros, perguntei: o mal político não vai para o umbral? No mundo espiritual não há privilégios. Antes de ser político, o homem é um espírito e, como tal, se ultrapassar as leis de Deus, terá de pagar. Assim como existem os departamentos da arte ou da música em outras colônias, existe esta colônia dos velhos patriotas. Preste atenção, a colônia não tem o nome de grandes políticos, porque aqui é abrigado desde o vereador humilde até os grandes presidentes. Todos recebem o mesmo auxílio conforme o seu merecimento. Se lesarem o povo, sofrerão as consequências. Esta colônia sempre esteve e estará aberta para abrigar todos os que se propuseram a servir a pátria, mesmo os falidos. Nisso, aproximou-se de nós a irmã Maria, que carinhosamente nos levou até os hospitais. Lá defrontamo-nos com muitos irmãos bem dementados, ainda ostentando os gestos de um político. O humilde hospital continha somente 10 leitos. O aposento maior reservaram ao auditório, onde muitos, naquele momento, recebiam aula de evangelização. Nós participamos dela e me emocionei quando a figura de um grande brasileiro cumprimentou a todos e iniciou a preleção. Prezados irmãos, companheiros de caminhada evolutiva, Deus, sublime arquiteto do universo, condensou os fluidos mais puros, criou o corpo e a este logo soprou, dando vida à forma. Estávamos criados, porque o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra
e soprou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se espírito, pessoa vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem só é importante porque foi criado por Deus, que é uno, indivisível e eterno. Cada ser, ao receber o livre-arbítrio, recebeu também a consciência e, junto com ela, o plano de Deus, evoluir. Aquele que recebe a tarefa de liderança tem por obrigação dar bons exemplos. Um homem público precisa policiar-se para não levar ao seu próximo algo pernicioso. Sofrer, morrer por um ideal é dever desse homem, se ele recebeu de Deus a tarefa de levar o progresso à sua pátria. Quem deseja aplausos na vida pública deve antes consultar a sua consciência e ver se de verdade já está apto a renunciar em prol do crescimento do seu país. Não existem cargos políticos, existem responsabilidades políticas. E ai daquele que fracassa. O humilde vereador é respeitado se ele faz do seu mandato um sacerdócio longe dos bens temporais, porquanto o ideal de um homem é medido pela grandeza das suas ações. Quem se abraça à bandeira do seu país, tudo deve fazer para honrá-la. Os vales de sofrimentos estão repletos de políticos que enganaram o povo, lesaram a nação e abusaram do poder. Aqui vimos para receber no hospital escola um tratamento especial com Jesus, o maior dos médicos, almejando que os queridos companheiros estejam em breve tempo junto às nossas equipes de ajuda ao momento brasileiro, quando a nossa nação irá escolher um novo presidente. Queira Deus, seja aquele que irá plantar a semente do Evangelho de Jesus. Sei que os irmãos se sentem impotentes, mas, à medida que vamos vivendo como espíritos, vamos adquirindo conhecimento de nós mesmos. A morte é a parada obrigatória que nos dá grande oportunidade de reflexão sobre o que fizemos ou o que deixamos de fazer, levados pela sede de poder. Deus espera que cada filho cumpra com o seu dever. O homem público recebeu de Deus o cajado da responsabilidade, com o qual terá de devolver florido de obras de amor. Aceitem o orvalho de Maria, a brisa de Jesus e o perfume de Deus e se sentirão curados, aptos para o trabalho que os espera. Sejam bem-vindos. Os meus olhos não só marejaram-se de lágrimas, como meu coração sussurrou baixinho: obrigado, meu Deus. Aquela bela figura foi se retirando. Olhei-o com respeito e desejei que progredissem em espírito aqueles homens públicos que ali se encontravam, internados na colônia dos velhos patriotas. Uns ainda conservavam o ar autoritário, outros, bem humildes, choraram de emoção por ter ouvido o querido amigo. Irmã Maria perguntou se gostaríamos de visitar outros hospitais lares. Sadu agradeceu, preferindo as pequenas casas.
Ela se despediu sorridente. Um irmão encarregou-se de nos levar até lá. Felipe, o seu nome. Muito simpático, mas caladão. E todo o trajeto nenhuma palavra nos dirigiu. Eu estava louco para lhe fazer perguntas, mas me contive. Quando chegamos, ele se despediu, mas antes nos apresentou Ana. Ela, muito simpática e cortês, convidou-nos a entrar. Examinei a casa, muito simples. A sala era rodeada de estantes repleta de livros. Ana falou: "Estava aqui esperando por vocês. Sejam bem-vindos. Esta casa é habitada por políticos que já se encontram em trabalho na terra. Alguns passam o maior tempo aqui. Os que possuem família em outra colônia as visitam sempre. Nestas casas, eles estudam e prestam auxílio ao país. Neste instante em que se aproxima a escolha de um novo presidente, esta colônia vem esmerando-se no trabalho para que os irmãos se respeitem e que a bandeira brasileira tremule sobre a cabeça do escolhido. Vocês já sabem quem vai ganhar? Não, mas o plano de Deus recaiu sobre alguém que beijou a poeira do país. Abraçou o leme do navio e gritou: liberdade. Mas a cada brasileiro, Deus ofertou uma cédula em branco. Está nas mãos, na nação, o seu governante. Nós não podemos influir na decisão do povo. Temos de orar para que o escolhido dos homens seja o mesmo escolhido por Deus. Um dia, Jesus, o governador da terra, se fez homem, mas o povo não o aceitou e gritou: Barrabás. E até hoje estamos pagando por essa escolha. Pedimos ao Senhor que o povo brasileiro faça uma boa escolha. Nossa pátria querida foi escolhida para tornar-se a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro da humanidade. Nota da editora. Refere-se ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Humberto de Campos e psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB. Mas, se Deus ofertou à terra, também ofertou ao homem o direito de escolher seus governantes terrenos. Irmã, perguntei, é justo o país sofrer por causa de uma escolha mal feita ao votar? A atmosfera de um país é formada pelos fluidos dos seus habitantes. Se nós só assimilarmos fluidos negativos, atrairemos contendas, lágrimas e tristeza, apreensões e desespero. Quando Ana nos fornecia exemplos, chegaram 2 irmãos que muito gentis nos cumprimentaram. Ali ficamos conversando com eles e concluímos que o político vem à terra em missão e aquele que não está registrado no plano divino com essa tarefa poderá ser eleito, mas terá breve vida política. É algo que vem de vidas e mais vidas sucessivas, mesmo que em muitas delas tenha fracassado como político. Francisco e Mário prontamente iam nos elucidando sobre a vida na colônia. Todavia, pareciam preocupados. E eu lhes perguntei: o Brasil corre o risco de perder o prêmio dado por Deus de tornar-se a pátria do Evangelho? Sim, se o país não fizer jus à escolha, o templo divino se deslocará para outra pátria, onde a dignidade e o amor devem reinar. Mas não é mais fácil desencarnar os que não a respeitam do que o país ser sacrificado?
As religiões que ensinam o homem a ser bom estão cooperando para o progresso espiritual do Brasil. Ismael, com sua falange de luz, ora a Deus para que o Brasil não deixe passar em vão as oportunidades de crescimento e seja a terra da redenção. Irmão, falou Samita, como pode o Brasil tornar-se a pátria do Evangelho quando nos defrontamos com a pobreza, o vício, a prostituição, os sequestros, assassinatos e roubos, enfim, com a violência imperando? Tem razão, Samita. Hoje o Brasil atravessa momentos dramáticos. A família está ameaçada, a moral se dissipa diante do modernismo. Mas, mesmo assim, as esperanças de Ismael são imensas. Ele acredita que a estrela-mãe brilhará sobre o Brasil. Estamos chegando ao clímax da falta de moral, recordando mesmo Sodoma e Gomorra. Mas não nos esqueçamos de que o corpo, não sendo imortal, não suporta a violência, explode. Então o espírito, vendo-se desnudo, curva-se diante da verdade e, repleto de remorso, procura a redenção. Irmão, dia a dia aumenta a miséria e cada ruela defrontamo-nos com irmãos em completo abandono, comentou Enoque. À medida que o homem transforma o seu interior para melhor, ele olha o seu semelhante, e quando isso acontecer amplamente, não mais veremos tais criaturas tão infelizes. Disse-me Francisco, muitos julgam que seremos uma grande potência. Jamais o Brasil terá o direito de escravizar outros povos. Ele crescerá com Deus. Seremos a Canaã prometida, alimentando o mundo, mas um país sem palácios e sem miséria. Então não teremos uma moeda forte? O nosso cruzado não será uma moeda universal? Perguntei. Nota da editora. Ao tempo da psicografia que se constitui neste volume, ainda era o cruzado a moeda corrente do Brasil. Não é esse o crescimento previsto por Deus. Trata-se do crescimento espiritual. O Brasil terá de se transformar num jardim divino, de onde remeteremos os fluidos salutares para todo o mundo, principalmente para as regiões onde o ódio do homem causou destruição. Os espíritas têm por obrigação pregar a mensagem divina através de exemplos. Não importa se lá fora há falta de moral, se há lastra, se o homem mata o homem. O que importa é que nós cremos em Deus e estamos lutando por uma pátria renovada. Os homens passam, mas o país permanece esperando pelos seus verdadeiros filhos. Desejo convidá-los para assistir na Praça da República à oração pelo Brasil. Agradeço, irmão, e até mais ver. Despediram-se e nós demos em retirada. Perguntei, e agora, Enoque, para onde vamos? Quem desejar conhecer a colônia pode fazê-lo. Eu terei de me reunir com outros caravaneiros no departamento do trabalho, mas vocês podem percorrer a colônia. Até já. A que horas é a prece? Perguntei. Às 18 horas na Praça da República. Samita, Sadu e Carlos ficaram conversando na pracinha em frente à casa. Eu e Karina buscamos os arredores da colônia. Algo me chamou a atenção. De um certo edifício partiam caravanas de socorro para a terra. Interpelamos um irmão que participava de uma delas e indaguei. Para onde vão? Ele me respondeu.
para a terra. Hoje ocorrerão vários comícios e nós estamos encarregados de proteger aqueles que só desejam louvar seus candidatos. Coitados, falei sem sentir. Coitados por quê? Retrucou Karina. Você acha que ser babá de viciado é melhor do que proteger fanático político? É mesmo, Karina. Não sei o que é pior. Os dois são dignos trabalhos de socorro. No entanto, este momento político é curto, enquanto que o nosso é uma batalha que parece sem fim. Acho que não, falou Karina. As campanhas terminam, mas creio que Ismael sempre desloca os seus auxiliares para ajudar os políticos sérios. Tenho certeza de que isso acontece, caso contrário, o que seria do querido povo brasileiro? A colônia era linda, muito linda. Toda a sua vegetação nos oferecia a fragrância das rosas. Os pátios imensos davam sequência às galerias, aos jardins, às fontes. Enfim, olhando o refúgio dos patriotas, pensei: coitado daquele que brinca com um mandato político. Assim, conhecemos a colônia dos velhos patriotas e, como já se aproximava a hora da prece, seguimos para o local indicado, a Praça da República. As músicas me emocionaram bastante. Muitas delas eram orquestradas, mas quando tocou Brasil, Pátria do Evangelho, o meu corpo balançou de emoção. Brasil, Brasil querido, estás guardado no coração de Jesus. A praça já estava quase repleta. Fiquei observando o velho edifício, cuja construção é belíssima. À sua frente, em tamanho natural, erguiam-se estátuas de grandes vultos da nossa história. À medida que as músicas eram cantadas, as estátuas iam recebendo uma chuva de flores. No chão, adornado com a flor Amor Perfeito, lia-se 7 de setembro. Eu vivia uma emoção incalculável. Estávamos ali orando pelo Brasil. Ainda procurei as estátuas dos grandes patriotas e a figura de Tiradentes me emocionou profundamente. Não só a dele, mas também a de Dom Pedro II, o querido imperador do Brasil. Alisei esta última estátua e falei: o Brasil lhe pertence, velho patriota. Estaremos orando para que o pavilhão nacional lhe volte às mãos. E gritei: liberdade, liberdade, pátria amada. Nisso pararam as músicas e um clarim tocou, emocionando a todos. Uma claridade se fez na estátua de Dom Pedro II e depois percorreu outras figuras que estão cumprindo suas tarefas reencarnatórias. Alguns políticos brasileiros que ontem compuseram a história, hoje labutam nos meios políticos, acertando e errando, mas recebendo do mais alto vibrações de amor. A voz de Ismael se fez ouvir. Sejamos benditos, filhos do nosso Pai. Sejamos dignos irmãos, respeitando a terra-mãe como Jesus. O domínio sobre um país está nas mãos de Deus, e é Ele que a seu tempo suscitará um governador útil. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 4. Não há coisa mais injusta do que amar o dinheiro, porque um tal homem vende até sua mesma alma, pois que se despojou em vida das próprias entranhas. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 10.
Deus destruiu o trono dos príncipes e soberbos e em seu lugar colocou os humildes. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 17. Quanta grandeza encontramos nas Escrituras. Nelas está contido o chamado do homem ao dever. Se ele ouvisse as palavras de Deus, hoje a terra não estaria vivendo época tão violenta, na qual irmãos matam sem piedade uns aos outros e as guerras fazem vítimas. Tudo porque o homem ainda desconhece Deus. E ele, por amor à sua família, perdoa, ofertando oportunidades de regeneração. Mesmo assim, o ódio, a injustiça, a pobreza, a fome, as doenças, os vícios e os crimes se alastram, contaminando o chão e fazendo nascer a dor e o desespero. Nós precisamos vibrar pelo planeta para que nele reine a paz, não esquecendo que em cada ponto existe uma bandeira demarcando um país, e a do Brasil está brilhando de luz. As suas cores se destacam, simbolizando as riquezas do seu solo. Mas, ao buscar a ordem e o progresso, percebemos que eles quase se apagam diante do fanatismo de alguns irmãos que, negligenciando o patriotismo, jogam deslealmente com os seus compatriotas, sem lembrar que pátria feliz é aquela onde todos vivem em paz. Estamos apreensivos. O país caminha para algumas reformas. Queira Deus que sejam elas previstas por Ele, que o homem não atrase o crescimento do país, que nós que nos propusemos ajudar o Senhor na transformação, estejamos aptos a agir sem preferências partidárias, apenas cumprindo com o dever de brasileiros que desejam que o país seja o coração do mundo. Temos de orar muito para que a nossa pátria não se vista de negro para ocultar as deformações das injustiças. O plano de Deus um dia se fará, e queira Ele que ninguém tenha retardado esse momento, pois sentirá o ranger de dentes por ter feito um borrão nas páginas da história. Defrontamo-nos com momentos difíceis, quando as nossas causas religiosas têm por obrigação fazer brilhar a espada de Jesus, recordando a cada mortal que a pátria é a universal, que nós somos apenas soldados alojados no batalhão brasileiro. Cabe a nós defender os projetos divinos referentes ao crescimento do Brasil. Unidos estaremos junto aos políticos, orientando-os para que sejam mais patriotas e que a verdade faça brilhar na bandeira uma bela canção de esperança. O país há muito vem sendo preparado, mas o homem orgulhoso esmaga as sementes da paz, que abnegados ministros de Deus tentam germinar nessas terras. Não podemos forçar o homem a aceitar a glória,
mas como fiéis discípulos de Jesus, devemos incentivá-lo a cultivar na terra o seu evangelho de paz. O poder é uma tiara dourada, cuja luz cega o homem sem humildade, fazendo-o presa fácil e o levando a cometer injustiça sobre injustiça. Mas nós, os servos de Deus, temos de acreditar nos homens e no seu amor à pátria, pois sabemos que receberam do governador a incumbência de torná-la pátria universal. Se hoje os vícios, a imoralidade, a maldade e o orgulho crescem diante dos nossos olhos, também vemos Jesus fazendo descer sobre o Brasil a sua falange de luz. O tempo para nós não conta, só esperamos que os brasileiros se conscientizem na boa escolha, porque o plano de Deus é imutável. Quem por direito receber a incumbência de dar à pátria o que ela tanto espera, que estas mãos iluminadas levantem o gigante adormecido, que venha a ser as reservas ecológicas brasileiras, escondidas no solo pátrio, à espera de quem possa fazê-las progredir. Nesse instante, a paz entre os irmãos é a nossa meta de trabalho. Conscientizaremos o povo a amar a liberdade, mas a liberdade ofertada por Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15. Sabemos nós que a luta é grande, mas Jesus estará junto à humanidade, tudo fazendo pela transformação da terra. Não podemos deixar de mencionar os versículos 19 e 20, constantes do capítulo 19 do Apocalipse. Eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Jesus é o cavaleiro da paz. Se alguém, não obstante as dores e as predições, quiser continuar no mal, que continue. Deus o deixa agir, mas o desespero será terrível. O plano de Deus não se deterá diante da conduta do homem, seja ele quem for. Serão afastados todos aqueles que, de alguma forma, tiverem agido contra a lei divina, para os quais não haverá prêmio e gozo, pois serão lançados na segunda morte, na infelicidade pelo remorso de não ter escolhido o caminho da redenção. Deus nos ofertou a glória do trabalho, e Jesus nos ensinou como orar. Nesta colônia protetora do Brasil,
todos nós pedimos ao Senhor que a pátria só irradie fluidos benéficos para outras pátrias irmãs. Que do seu solo abençoado possa surgir o abastecimento mundial. Que Jesus, no seu cavalo branco, irradiando luz, possa nos ajudar a levar ao homem a certeza de que os bens temporais e o poder se dissipam com o tempo, mas a dignidade do ser cresce à medida que ele se torna humilde. Oremos pela paz mundial e pelo crescimento do Evangelho do Brasil, para que todo o seu povo expulse a besta do Apocalipse, conscientizando-se de que só o Cristo é a salvação. Quando a voz de Ismael silenciou, cantamos todos esta canção. Brasil, terra amada, coração do mundo, ainda não explorado por um amor profundo. Brasil, pátria do Evangelho, acreditamos em ti, o pavilhão verde e amarelo ao teu povo sorri. Das tuas matas hospitaleiras, vemos surgir a esperança, bendita terra brasileira. Um dia a paz te alcança. E agora, Cristo Senhor, ensina-nos a trabalhar. Nestas belas paisagens, ser uma bandeira no ar. Celeiro da humanidade, tuas fontes cintilantes banham as tuas cidades, descendentando o viajante. Pátria amada, gentil mãe, serás logo respeitada. És uma grande nação. Jesus, o governador, nós os vassalos submissos. Ele é o nosso Senhor, dando-nos sempre serviço. Todos na praça ainda permaneceram imóveis, orando muito pela paz mundial e pela transformação do Brasil. Não uma transformação dura, mas uma transformação divina. Todos nós oramos para que o plano de Deus se concretize. Se nós preferirmos Barrabás, existirá sobre a nossa pátria muita lágrima. E assim a praça se esvaziou. E agora, amigo, para onde vamos? Perguntei ao Enoque. Ele me sorriu. Como está se sentindo? Não existe no meu vocabulário uma palavra que signifique o agradecimento por tudo que venho recebendo de Deus. Só espero ser digno de tanta bondade. O que achou de Ismael? Confesso que sua luz me cegou. Não ouvi claramente, somente o escutei. Também não fiz força. Senti-me um verme diante de tanto esplendor. Assim fomos andando até uma outra ala da colônia, e lá fomos muito bem recebidos pelo nosso Cacá, muito conhecido através dos livros espíritas. O senhor acredita mesmo que o Brasil será uma grande nação? Indaguei. Sim, no dia em que desencarnarem todos os maus brasileiros. Conversando, ele nos levou até um auditório, onde uma figura brasileira muito querida ia iniciar uma palestra, e sabendo Cacá que nós gostamos muito dele, para lá nos encaminhou. Eu esperava ansiosamente por sua presença, e no momento determinado ele apareceu. Queridos amigos, quando o meu nome surgiu neste painel, voltou-me a lembrança, o passado de lutas, e acreditei que Deus é que escreve a verdadeira história do homem
pois só ele conhece o seu interior. Sou um homem que lutou por um ideal e que contou com grandes amigos. Como cidadão brasileiro e homem público, acreditei na justiça de Deus, na intimidade de minha fé. Graças a ela, hoje aqui me encontro na colônia dos velhos patriotas, ainda lutando por minha pátria. Guardo na lembrança a força do homem, obra divina, quando precisei de seus braços para concretizar um sonho. Às vezes, o travesseiro era o único companheiro das minhas noites de insônia, dado o acúmulo de preocupações. Porém, ao presenciar a luta do homem levando o progresso até o chão ressequido, sentia que Deus reservara um plano para mim e que eu precisava realizá-lo, mesmo contra a vontade de inúmeras pessoas. As vitórias foram maiores do que os ataques e vimos surgir no Planalto Central, Brasília, a capital do Brasil. Os radicais, porém, ainda insistiam em manter acesa uma chama que já não resplandecia, mas apenas bruxuleava. Não aceitavam o progresso do Brasil. Ao fechar o grande portão de ferro do Palácio do Catete, vimos também fechar-se um trecho da história da pátria e viramos a página da história do Brasil. Hoje, quando ainda nos defrontamos com a dureza do coração humano, fico preocupado com o país. Mesmo que ele permaneça firme como gigante que é, os homens têm como dever não passar por ele em vão. O povo espera por dias melhores e um homem público não pode decepcionar o povo, principalmente se esse mesmo povo depositou nele as suas esperanças. O poder muitas vezes tolhe a liberdade do político, mas ele, quando possui a nação plasmada em seu espírito, voa até os seus patrícios, não importando quem seja, apenas estendendo a mão num gesto de patriotismo. É decepcionante ver um homem que convidado foi a servir a sua pátria fracassar por incompetência. Na colônia dos velhos patriotas, reencontramos vários amigos e companheiros de ideal, mas também nos defrontamos com ferrenhos adversários que hoje, longe da matéria física, ainda guardam na lembrança as injustiças do ataque por não comungarem dos nossos ideais. Mesmo assim, unidos estamos por um só objetivo: o crescimento espiritual do nosso país. Esperamos que cada brasileiro, no dia 15 de novembro, ao marcar o X na cédula, o faça consciente de que não só está cumprindo com um dever cívico, como antes de tudo, cooperando para a liberdade, a paz e a prosperidade do país. Não venha o homem encarnado a colocar sobre os próprios ombros a cruz pesada do remorso. A escolha se fará, e esta colônia ora para que todos os eleitores, políticos, governantes tenham acima de tudo amor ao Brasil. Que os falsos políticos não possuam o comportamento do mata-pau, sugando a nação, tirando-lhe o vício da prosperidade. Ao assumir um cargo público, deve o homem ter em mente, antes de mais nada, desarmar os espíritos, de forma a poder assegurar um clima de integral liberdade para todos. Liberdade esta que deve ser capaz de constituir a súmula dos ideais humanos.
Um país não pode ser livre com uma população faminta, doente e vítima do desespero. Um país só é verdadeiramente rico e livre se o seu povo for feliz. E o Brasil, sendo escolhido, tem de tudo para alçar voos, só precisando para isso que os parasitas o deixem livre. Aproximam-se as eleições e desta colônia espiritual partem caravanas de socorro, tendo Ismael como guia. Sabemos do entusiasmo pelo pleito, pois todos esperam ardentemente. Por isso, quando a vontade do povo irá ser manifestada livremente e que os eleitos, quer da direita, do centro ou da esquerda, sejam empossados. Queira Deus que as esperanças do povo transformem-se de fato em realidade. Entretanto, as massas estão politizadas, mas precisando ainda ser educadas para a compreensão da realidade nacional. Aceitam muitos com ingenuidade a argumentação capciosa, casa própria para todos, maior salário mínimo, reforma agrária, restrições ao capital estrangeiro. A massa ainda acredita nas promessas. Isso nos preocupa, porque o eleitor não busca o homem, a sua bagagem política, o seu caráter, mas temos fé de que o povo sofrido sorrirá, que os hospitais não terão filas, que as marquises não serão o lar das crianças carentes, que a fome se distanciará do nosso povo, que em cada coração brasileiro brilhará a luz da felicidade. Para isso, estamos trabalhando e acreditamos que Deus irá nos ajudar, confiante de que a pátria do Evangelho surgirá das terras brasileiras. Acreditamos que o povo saberá escolher. O país espera pela participação de cada brasileiro. Daqui diviso a capital do país. Brasília é uma cidade diferente, edificada num cenário que lembra a paisagem espiritual, digna, portanto, da audácia dos seus arquitetos, dos candangos, enfim, dos seus construtores. Brasília é um cântico de amor. Nela tudo se transforma em alvorada e de braços abertos ela espera o futuro. Estamos em setembro, louvando a data nacional e recordando muitas outras em que o pavilhão nacional era beijado pela brisa da capital do país. Criança ainda, Brasília viveu a emoção de receber um presidente eleito pelo povo. A menina ainda, apenas engatinhando, foi palco de fatos que ficaram gravados em sua história. O mês de setembro é muito marcante em minha vida, devido ao meu nascimento. As datas, como a de 18 e 30 de setembro e muitas outras hoje, estão vivas em minhas lembranças. Brasília foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje já é uma mulher independente e livre, e logo irá abrigar o escolhido do povo. Queira Deus, seja dele também. E que todos nós estejamos segurando bem forte a bandeira de Ismael, para que possa operar na nossa terra, levando sempre a paz. Tenho fé nos meus patrícios, como um dia tive fé em mim mesmo, quando cheguei a bordo de um DC-3. Desembarquei no chão vazio, o Planalto Central, e construí no Cerrado a capital do Brasil. No dia 21 de abril de 1960, 3 anos e 5 meses depois, a cidade estava inaugurada. O novo presidente do país não vai encontrar as dificuldades de ontem. A poeira não castiga mais as ruas todas asfaltadas.
Hoje, Brasília é uma bela e fulgurante realidade. Queira Deus, continue pura e nada venha a destruir sua beleza. Que dos seus ministérios possam sair as decisões mais acertadas e jamais em um deles seja praticada uma injustiça sequer. Seja quem for o eleito, estamos vibrando pela paz do Brasil, pedindo a Deus que este escolhido mantenha coesa a unidade nacional. Agradeço do fundo do coração a todos os trabalhadores brasileiros de todas as categorias, às quais me sinto indissoluvelmente ligado. Estarei sempre ao lado de cada um deles, participando das suas alegrias e das suas vidas, orando pelas suas vitórias. Um abraço a todos os patriotas que aqui se encontram e que a vibração divina chegue até o plano físico. O meu eterno agradecimento ao novo povo simples e bondoso, que sempre se recorda deste servo de Jesus com saudade e respeito. Um candango. Naquela praça, a voz de um grande homem dava a todos nós uma bela demonstração de amor. Desejei falar-lhe, mas nesses momentos torna-se difícil. Como você pode notar, leitor amigo, os patriotas estão atentos aos últimos acontecimentos e torcendo pela paz do país. Acerquei-me de Enoque e disse: obrigado, muito obrigado por ter me trazido aqui. Da primeira vez que aqui vim, nem imaginei que esta colônia fosse o Ministério da Defesa Brasileira. Gostaria de conhecê-la melhor. E assim fomos visitando tudo. Prédios imensos, bosques, praças, biblioteca, galeria, enfim, percorremos o belo lugar. Sadu perguntou ao nosso Cicerone: o que são aqueles edifícios? Parecem quartéis. E são mesmo quartéis. O quê? Quartéis? Indaguei. Sim, sem fardas e sem armas. Então o militar que desencarna vem para cá? Sim, aqueles que não traíram a pátria e não foram contra as leis de Deus. Somente os simples e bons desembarcam nessa colônia. Aqui são alojados todos os que na terra lutaram em defesa da pátria. Só vêm trabalhar aqueles que vestiram a túnica da humildade. Todos os países possuem a sua guarda espiritual. Graças a ela, o nosso país vive em paz e queira Deus que os brasileiros continuem pacíficos. É mesmo, nem pensei nisso. Se existe o Departamento da Arte, havia de ter o da Defesa também. Parei emocionado diante da bandeira da paz. Coloquei a mão no peito e cantei o hino nacional. Quando parei, todos choravam de emoção, pois as flores do jardim em forma da bandeira nacional recebiam uma vibrante luz amarela em espetáculo radioso. É uma bela colônia e muito simpática para todos nós. Sara perguntou: os maus políticos e militares voltam para casa? Não. Quem não exerce bem sua profissão, ao rasgar a carteira de identidade do plano físico, também perde o emprego. Quem não dignificar a sua profissão, perdê-la-á, e não é fácil retornar para nós. É muito justo, respondi. Assim fomos saindo dali. Enoque e Samita dirigiram-se ao Templo da Paz, de onde receberam as elucidações de Ismael, agradecendo a nossa estada ali. Ficamos na Praça da República e não sei por que senti um amor imenso por D. Pedro II e pensei: ninguém tira do homem o que de fato lhe pertence. Em seguida, Enoque e Samita juntaram-se a nós e assim ganhamos as alamedas daquele belo lugar. Quando ultrapassamos o portão, perguntei: para onde vamos agora?
para casa. Verdade? Sim, só precisamos reencontrar os outros. É mesmo, pena que a Lília não pôde vir, mas um dia ela chega lá. Passamos pelo posto 32 e lá tomamos passes e reencontramos Palário, que me perguntou. Nota da editora. Ver o Voo Mais Alto, 7º livro da série Luiz Sérgio. Como foi o aprendizado? Meu Deus, nem tenho palavras para agradecer. Diga, por favor, a todos os encarregados do meu crescimento espiritual que lhes sou grato, muito grato por tudo e que estarei esperando por novos trabalhos. É isso, Luiz Sérgio. O servidor é aquele que se mantém sempre vigilante ao chamado. Agora vamos até a Universidade Maria de Nazaré. E assim o fizemos. Logo estávamos no belo anfiteatro da universidade, onde a música tocava serenamente. O perfume de jasmim era o mesmo de sempre. Voltei a olhar as paredes. Elas me pareceram fluídicas. A tonalidade azul celeste estava ainda mais transparente. A cadeira 233 me abrigou novamente. Agora estava mais tranquilo e ela não me rejeitou. Sentei-me e orei baixinho. Depois olhei todas aquelas fisionomias e adorei os meus companheiros que lutam no mundo espiritual por uma terra renovada. E dei graças a Deus por ter escutado o chamado. Sorria para Enoque, Sabita, Karina, Sadu, Lilian e Damian, enfim, para todos eles, quando Lourival deu entrada no palco, dizendo: Deus seja louvado, irmãos. Agradeçamos a Ele toda a proteção ao nosso trabalho e que novas responsabilidades nos chamem. Podemos pensar que por mais que trabalhemos, não conseguiremos deter a droga, mas, antes de tudo, devemos dar graças por estarmos tentando detê-la. Fizemos uma longa e proveitosa viagem e não só constatamos que hoje o vício toma conta da sociedade, como nos defrontamos com todos os seus problemas. Conhecemos as cidades trevosas, as organizações, o mundo físico cooperando com elas, a criança sendo mal educada, a prostituição, a falta de amor. Defrontamo-nos também com a responsabilidade de cada espírito com o país onde nasce. Sabemos hoje que driblar a dor é buscar na mentira a arma para afastar-se dela, a arma muito perigosa, pois ela se volta sempre contra o próprio dono. Na terra, o homem tenta driblar tudo, só não consegue driblar a consciência. Agradecemos a todas as equipes de trabalho e pedimos ao Senhor sucesso sempre, esperando que no retorno de vocês ao plano físico as condições já estejam melhores. Muita paz. Terminada a palestra, caminhei até o pátio, onde muita gente cantava e tocava violão. Era setembro, as flores perfumavam meu caminho e continuei devagar recitando o Salmo 70, versículos 15 a 18. Minha boca anunciará a tua justiça e todo dia publicará a tua salvação. Visto que ainda não conheço toda a ciência, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e eu anunciarei as tuas maravilhas, agora e até a velhice e os cabelos brancos. Não me deixes até que eu anuncie o teu braço e todas as gerações, o teu poder e a tua justiça a todo aquele que há de vir. É isso, amigo. Aqui vou ficando, na certeza de que logo voltaremos a estar juntos e queira o Senhor, com melhores notícias das que lhe transmiti neste pequeno livro.
feito com a alma e o coração repletos dos meus sonhos e das minhas vitórias. Um abraço do irmão em Cristo, Luiz Sérgio.